Bem, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos, mais alimentados hoje para mais uma sessão do Minhoca Imagem, um outro caso muito especial, organizado pelo Vitor Reis, da Cardiologia, ali, o Eduardo. Né? Eu me de Vitor à toa hoje, tá? Pela juventude. E estamos, como sempre, com muita gente competente aqui no palco, exceção feita a mim. Naquele extremo lá nós temos o doutor Alencar, enquanto a doutora Mariana sofre arduamente na viagem que ela está fazendo. Do outro lado nós temos o Elri, ao lado dele nós temos o Tito, do lado da doutora Edileide nós temos o doutor Salvador e a Edileide comandando as operações gerais aqui do lado, que vai apresentar para nós os apresentadores do caso. Bom dia a todos. Quem vai apresentar o caso hoje é a doutora Sheila, nossa residente, e quem vai discutir no final, uma bela discussão, vai ser o doutor Caio. Vamos começar, Sheila? Vamos. Bom dia a todos, meu nome é Sheila, sou R1 de Cardiologia aqui no Instituto Dante Pazanese. Vou apresentar um caso da paciente MFJR, 69 anos, sexo feminino, negra, aposentada, natural de Santo Estevão, no interior da Bahia, procedente de São Paulo. Como antecedentes, ela tem uma história de um derrame pericárdico por tuberculose em 2002, hipertensão refratária, que era o motivo do acompanhamento dela aqui no Instituto, acompanhava no ambulatório de hipertensão. Tinha um relato de má adesão terapêutica, fazia uso de múltiplas classes de antihipertensivos, mantendo-se hipertensa durante as consultas. Tem uma história também de pré-diabetes, uma glicemia de jejum alterada, é ex-etilista, ex-tabagista, mas já vinha há mais de 45 anos abstêmia. Não tinha nenhum histórico familiar relevante descrito em prontuário. Então, a paciente começou a ser acompanhada no ambulatório do miocárdio no ano 2000, foi encaminhada por uma sorologia positiva para Chagas e teve essa história de um derrame pericárdico com biópsia de pericárdio, confirmando tuberculose em 2002, feito o tratamento. O exame clínico dela, no ano de 2000, a paciente pesava 85 quilos, tinha um IMC de 32, mantinha-se hipertensa na primeira consulta, e o exame clínico sem alterações. De exames complementares, nessa primeira consulta, temos um ecocardiograma com uma aorta de 31 milímetros, um átrio esquerdo de 32, um diâmetro diastólico de ventrículo esquerdo de 46, sistólico de 30, septo de 8, parede posterior de 9 milímetros, fração de ejeção de 64%, descrevia um espessamento pericárdico e tinha uma disfunção diastólica grau 1 também. De exames laboratoriais, eu destaco a elevação do colesterol total, com LDL de 172, e uma elevação de CPK de 1.179, que se manteve elevada em todos os exames laboratoriais coletados dessa paciente. Na admissão no ambulatório do miocárdio, foi feita imunofluorescência para Chagas, negativo, tanto em 2002 quanto em 2016, sorologias para HIV, hepatites e toxoplasmose negativas. Vamos agora apresentar o eletrocardiograma de admissão dessa paciente. Queria convidar o doutor José Alencar para comentar o eletro. O eletro do ano 2000, então, né? Quer dizer, daquela primeira... Da chegada. Uhum. Então, é um ritmo sinusal, a gente vê a P positivo em D1, D2, AVF, plus minus em V1. O P e o PQ estão normais. O eixo elétrico não chegou a desviar para além de menos 30, não tem nem BDAS aqui nesse eletro, né? Nem BRD, nem BDAS, né? Pensando aqui já na possibilidade de Chagas. Não que isso vá confirmar o diagnóstico ou descartar, né? Mas não tem os achados característicos aqui nesse exame, né? Depois a gente não tem nenhum critério de sobrecarga, de ventrículo qualquer, e a repolarização está normal, o STT é normal também. Quer dizer, mesmo ela sendo, nessa época, já hipertensa, importante, não tem nem sinal de sobrecarga ventrículo esquerdo, e ela já tinha o derrame pericárdico, pelo que eu entendi, eu já tinha passado pelo derrame em algum momento, e também aqui não tem nada que chame a atenção, porque o derrame ou espessamento pericárdico diminuiria a amplitude dos complexos, e não tem também, isso não está presente. O complexo é bom no plano frontal, todos são maiores que 5 milímetros, e no horizontal todos são maiores que 10. Normal. Perfeito. Então é um paciente de Chagas sem eletro de Chagas, é isso? Não, se tem Chagas ou não sei, tem a sorologia, né? Mas se tem Chagas, não tem os achados do eletrocardiográfico. Também uma hipertensão severa sem eletro de hipertensão, de HVE, né?
também não tem HV no eco. Parece um paciente normal que tem uma hipertensão mal tratada, que teve um derrame pericárdio por tuberculose, que também não ficou com nenhuma alteração no eletro. Paciente normal. Por que será que ela veio E para cá, né? é um paciente de todo dia do ambulatório do Dante, não é? Sim. Mas o eletro dela é normal. O que será que ela tem? Por que a gente trouxe ela aqui? Na radiografia de tórax, a gente pode perceber que essa paciente tem uma área cardíaca um pouco aumentada, um infiltrado bilateral que pode sugerir congestão e um botão aórtico proeminente, mais um raio-x, fora isso, muito próximo da normalidade. De 2000 até 2011, essa paciente seguiu assintomática. A partir de 2011, ela começou a buscar o pronto-socorro de forma mais frequente, com queixas de dor precordial e dispneia aos esforços. Foi feita uma cintilografia, demonstrou uma isquemia apical, com carga isquêmica de 3%. Diante dessa queixa de dispneia e de dor precordial frequentes, foi solicitado uma cineangiocoronariografia em 2011, que veio sem lesões obstrutivas. Até 2018, essa paciente seguiu no ambulatório com eletrocardiograma, raio-x e clínica sem alterações. A partir de 2018, ela começa a aparecer com queixa de uma dispneia, classe funcional 2, sem autorpneia, sem dispneia paroxística noturna, referindo um discreto edema de membros inferiores, principalmente vespertino. No exame físico de 2018, essa paciente tinha perdido peso, foi uma perda de peso não intencional, ela pesava 85 quilos no exame admissional, aqui ela está pesando 78 quilos, ainda com sobrepeso, e ao exame físico a paciente se encontrava hipervolêmica, tinha uma tosência de jugular a 45 graus, a ausculta era limpa, mas tinha um edema de membros inferiores até joelhos simétrico, sem sinais de TVP. E aqui eu convido novamente o Dr. José Alencar para comentar o eletrocardiograma desse momento. Ótimo, 2020, né? Tá. Então agora temos um ritmo ainda sinusal. A gente tem um desvio de eixo para a esquerda e estou me levantando para ver melhor aqui. A onda S de D2 é maior que a onda S de D3. Isso não é um BDAS, é um desvio de eixo para a esquerda sem BDAS. Seguindo adiante aqui, não tem ainda nenhum sinal de sobrecarga também, não vai dar peguerulopreste, não vai dar nada. E o que chama mais atenção aqui são duas coisas aqui, só para apontar alguma coisa alterada. Ele tem uma onda P plus minus em D3 e AVF, a segunda porção é negativa, isso já pode ser sinal de um bloqueio interatrial, fibrose atrial, isso pode refletir talvez até o tempo em que ela ficou com essa sobrecarga de ventrículo esquerdo, acometendo em algum grau o átrio dela, esquerdo também, e a repolarização ventricular. Agora a onda T dela está bem mais achatada. Isso não tem muita especificidade, porque a gente não sabe em que local foi colocado os eletrodos de um e do outro, né, para comparar, mas eu chamaria já essa onda T de muito achatada para os complexos QRS. Isso pode significar a evolução de alguma coisa diferente, mas nada específico aí para nada. E essa progressão de R? Essa progressão de R de V1 para V3, até estranho que V2 ela sobe um pouquinho, a gente comparou vários elétricos dos pacientes, todos iguais a esse. Por que será que porque antes existe ela isso, crescia bem o R de V1 para V3, mas ela ficou com essa alteração, assim, todos os elétricos, não era posicionamento de eletrodo. Sim. Coronários normais. Tem um estudo muito bom, recente, um estudo teórico, na verdade, na Journal of Electrocardiology, que ela compara o V1, V2 e V3 exatamente com as derivações aí do lado, AVR, AVL e AVF, como se V1, V2 e V3 também se comportassem como derivações do plano frontal. Nem sempre isso acontece, não necessariamente tem que ser nas três, mas aqui acontece. O AVF é muito semelhante ao V3, e o AVL, que tem uma R maior, também pode ter puxado essa R maior do V2. Essa é uma teoria, tá? E outra coisa é que assim, o eletro é diferente do vetor. Se no vetor eu não consigo explicar isso, no eletro não tem nenhuma obrigação de eu explicar. São planos diferentes, não é exatamente o mesmo plano. Então a pessoa pode sim progredir a onda R para V2 e depois desse progredir para V3. E sobre a progressão ser lenta, né, até V4, eu não falei sobre isso porque lá no setor a gente tem evitado laudar isso. A gente publicou um artigo recente na Journal of Electrocardiology pedindo para não laudar isso, porque não é característico do que pensam que é, né? Seria uma zona inativa na parede antroapical. Não tem nenhum estudo na literatura, por incrível que pareça, que determine a acurácia disso. Quem tem progressão lenta é porque já teve um infarto antroapical? Nem existe esse estudo, então a gente pede para não laudar, por isso que eu não falei nada. Mas houve uma modificação do eletro inicial, Isso, que isso não existia e passou a existir agora.
Da onda R em si, eu vou admitir que eu não dei tanta atenção a isso. Eu vi mais a repolarização alterada. Aí. Porque veja, progride lento até V5, né? E a V6 também é pequenininha, a RV6, Isso sim, né? isso sim. E agora a gente vai trazer um ecocardiograma transtorácico desse momento, de 2020. Queria chamar o doutor Tito para comentar os achados desse ecocardiograma. Bom, a gente não tem as imagens desse eco, eu vou comentar um pouquinho o anterior também. Lá está descrito como disfunção diastólica grau 1. Provavelmente, quer dizer, com certeza, usou-se outro guideline de disfunção diastólica, então a gente vai analisar isso aqui sobre um guideline diferente daquele anterior. E nesses próximos meses vai sair mais uma atualização, então provavelmente daqui a 3 meses ou 4 meses esse mioquimagem vai perder um pouquinho da atenção nessa disfunção diastólica. Como sempre, a primeira parte é de medidas diretas das estruturas, então eu tenho um aumento discreto moderado do átrio esquerdo ali, a gente tem um aumento do septo de 16, muito diferente do septo anterior, de mais ou menos 20 anos estava em torno de 8 ou 9, se não me engano, parede posterior também de 14 milímetros, mantendo uma fração de ejeção preservada. O que chama mais atenção, tem uma IAO discreta moderada, então pode ter um acometimento dessa válvula, não está descrito ali, a gente tem que ver, pensando em algumas doenças, a gente vê se esse acometimento foi da válvula aórtica, e já está em negrito esse aumento da espessura do septo interatrial de 7 milímetros, então provavelmente alguém já acendeu a luz aí para alguma doença que pode acometer não só o miocárdio, como a válvula aórtica e também o septo interatrial. A única coisa que não combina, deixa eu botar aqui. A única coisa que não combina com hipertensão aí é esse septo interatrial aumentado. Isso. O septo um pouco além do que a gente imaginaria, mas é uma paciente hipertensa grave, né, não controlada ao longo de décadas, né? Ela tem 2 décadas que ela está acompanhando aqui, em nenhum momento ela controlou bem essa pressão arterial. Uma consulta, às vezes, ela vinha normal, nas outras sempre elevadas. Até essa IAO poderia ter se decorrer desse aumento de uma dilatação da aorta, uma hipertensão crônica. O esperado é que a gente tivesse uma repercussão da hipertensão, já com a hipertensão refratária. Mas tem essa espessura. Pois é, mas ela pode ter feito uma dieta, não obrigatoriamente, né? A aorta é pequena, né? Pois é. Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma pausa e começar a raciocinar quais seriam as hipóteses para o quadro clínico dessa paciente no momento. Paciente que está queixando de dispneia classe funcional 2, chegou numa consulta hipervolêmica, teve uma alteração do eletrocardiograma e teve uma alteração do ecocardiograma. Agora, com aumento de espessura de septo, aumento de espessura do septo interatrial também. Então, como hipóteses, letra A, uma miocardiopatia hipertrófica. Letra B, uma cardiopatia hipertensiva. Letra C, amiloidose. Letra D, doença de Fabry. O que é que vocês acham? Quem é o voluntário aqui do auditório? Doutor Vitor, você. Ele levantou a mão, você não viu? Ele levantou a mão, eu vi. Uhum. Você está ligado. Oi? Agora sim. Do ponto de vista da espessura, né, pelo menos o fenótipo da miocardiopatia hipertrófica está contemplado ali, maior do que 15 milímetros, eu acho que não tinha história familiar, né? Não. Não tinha. Então, no fenótipo da miocardiopatia hipertrófica está contemplado, resta saber agora se é mesmo ou se é alguma fenocópia, né? A questão do aumento do septo interatrial aponta mais numa direção, que agora, desculpa, não vou me recordar se é mais para amiloidose, é mais para Fábio, eu sei que tem uma certa especificidade para uma condição. E me chama um pouco a atenção também lá no início, aquela CPK elevada, muito elevada, eu não sei se aquilo foi constante, se repetiu depois, né? Alguma doença de depósito, uma doença lisossomal, depósito de glicogênio, que pode elevar a CPK também, né? Você chutaria em qual hipótese? Está na prova, A, B, C ou D? Quantos anos tem a paciente? 69. Fabry. Qual? Fabry. Fabry. Alguém mais da plateia? O Eduardo Sasaki, não vou perguntar, que ele vai dizer que é sarcoidose, não tem aqui sarcoidose, a opção.
Cadê Carol? Carol Mizassi. O que você acha? Concordo com o que ele falou. Doença de Fabry. Aham. Alguém pensa mais em alguma hipótese? Doutora Marinela. Ponta do catéter. A gente está mudando essa história. Em vez de estar na ponta do catéter, está na ponta do estudo genético. É que... Está na cintilografia, né? Alô? Só comentar uma coisa importante, eu acho que na minha época de residência, né, tiozinho aqui que sou, na minha época a gente tinha essa visão que você comentou, né? Ah, pode ser cardiopatia hipertensiva se o septo for acima de 11 até 14, né? Ah, superou 14, miocardiopatia hipertrófica. E hoje tem mudado, né? Tanto é que a diretriz da ESC, ela falou que, olha, septos acima de 12, com combinações de outros sinais clínicos, né, inclusive que a gente vai ver que está nesse paciente, pode aumentar o diagnóstico diferencial. Então, sim, a gente tem essa relação de, olha, o septo grande, lembrar de hipertrófica, mas eu acho que não se restringe a isso, né? E tem outros achados no próprio eco também que apontam para ampliar o diagnóstico diferencial. A gente está acostumado, outra forma também, de juntar tudo numa doença só. Se o paciente é uma cardiopata, é uma hipertensa severa, tudo vai ser por causa da hipertensão. Ah, se ela tem sorologia de Chagas, tudo vai ser por causa do Chagas. Geralmente isso é verdade, o paciente tem uma doença só e várias manifestações, mas isso não está escrito em pedra, né? A gente pensava também, por exemplo, olha, o paciente chagásico raramente tem isquemia miocárdica coronariana, né? E é tudo atribuído ao Chagas, mas não, né? Paciente com doença de Chagas pode ter DAC epicárdica, sim. Então, eu acho que juntar os pontos clínicos do paciente e ampliar o diagnóstico diferencial. A gente está aqui num lugar de aprendizado, né? A gente tem todos os métodos de diagnóstico aqui disponíveis, então ampliar o diagnóstico diferencial é sempre uma boa oportunidade, né? Então, a gente não vai dar a resposta correta agora, né, Shelinha? Porque a gente vai ter que fazer mais exames para chegar à conclusão do que se trata realmente. Vamos, então, em frente? E aí, a nossa próxima pergunta é, com base nessas hipóteses, qual que seria o próximo exame que vocês solicitariam? A, uma ressonância magnética. B, imunofixação sérica, urinária e relação capa-lambda. C, nenhum, só tratar a hipertensão. D, cintilografia com pirofosfato. Qual que você pediria, Ibrahim? Um eco, mas ela já vai fazer o eco naturalmente. Aliás, a gente devia ter colocado além do eco. Além do eco. Vamos além fazer do um eco novo. Padrão Dante, qual seria o próximo exame? Ok. Além do eco, quem quer responder essa pergunta? Doutor Maurício. Passa o microfone para ele. Ele estava pedindo para... Bom, então nós temos uma paciente idosa, com uma HVE a esclarecer. A princípio, a ressonância cardíaca para a gente definir melhor o padrão, para definir melhor os próximos exames. Ibrahim, você vai querer ele no seu setor, né, Ibrahim? Não, a vaga dele está garantida já. Não, eu acho que, dentro do raciocínio que a gente está seguindo, a sua solicitação de ressonância faz todo sentido, né? Acho que o Uri fez o comentário mais importante. Se a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais e imaginar qual o próximo exame que faria diferença na gente. Se a gente está pensando muito seriamente que pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica, aí sim a ressonância faz sentido até para ajudar a distinguir do Fabry, de alguma outra fenocópia. Se a gente estivesse pensando que seria uma amiloidose, acho que provavelmente a Edileide votaria na letra B primeiro, antes de fazer qualquer outra coisa, né? Então, acho que esse é o raciocínio mais importante a seguir. Então, está muito coerente com a linha da discussão até agora. Mas a linha B, acho que foi ele ali que estava soprando na orelha dele, amiloidose, seria a letra que ele teria pedido para isso. Mas talvez até não, Ibrahim, porque não estava tão claro assim o diagnóstico, né? Então, talvez não. Mas, normalmente, a gente apresenta o eco antes, o eco que a gente faz aqui, com estreio e tudo mais, antes da ressonância, mas dessa vez a gente vai trocar essa ordem e vamos apresentar a ressonância antes. Depois vocês vão entender por quê. Doutor Paulo. Eu queria chamar o doutor Paulo para apresentar a ressonância magnética dessa E paciente. eu sou feliz porque eu não sou o Paul, porque agora a resposta é grande, hein?
Bom, como sempre, um prazer discutir casos tão interessantes. E agora vamos começar por um método que consegue estabelecer várias ferramentas para análise. Eu quis começar por essa imagem, porque tudo a gente tem uma caixa de ferramentas, a gente escolhe o que tem disponível e aquilo que a gente pode usar dependendo da hipótese diagnóstica. Então, vocês veem aqui, tem várias sequências que já existem, muitas delas inclusive disponíveis no nosso Dante, mas nesse paciente a gente usou os cines, caracterização tecidual sem contraste e o realce tardio. Estou frisando isso, muito importante, tá? Porque tem outras sequências mais modernas que infelizmente não ajudaram, mas porém a gente consegue extrair sempre uma coisa interessante. Então, imagens sempre iniciais, a gente sempre gosta de conhecer o contexto extracardíaco e cardíaco do paciente. Já chama a atenção o motivo principal do exame, que era essa investigação de hipertrofias. Claramente, a gente vê que mais chama a atenção o ventrículo esquerdo do que o direito. Mas a gente precisa analisar com muito mais detalhe, muito mais carinho, e começamos pelas imagens em eixo longo. Do lado esquerdo, cine 3 câmeras, do lado direito, cine 4 câmeras. Isso aqui a gente chama o famoso sinal de Alteres, né? Hipertrofia lipomatosa do septo interatrial. Vejam vocês como tem uma camada aumentada aqui e mais fina aqui, que caracteriza assim uma hipertrofia lipomatosa. Vejam aqui, a gente sempre fica muito frisado em ver a função sistólica. Vejam como a diástole é um ventrículo duro. Então, além de a gente observar que tem uma função sistólica normal, ele tem uma disfunção diastólica visivelmente aqui nesse ventrículo duro. Aqui chama a atenção que não tem um aumento da espessura no ventrículo direito, mas percebam como tem um aumento da espessura do papilar. Esse é um achado bem interessante, não comumente característico em outras patologias, mas a gente sempre vai prestar atenção nesse detalhe, e sem falar desse aumento de espessura, que não é só restrito septo. Vocês vão concordar que a porção basal, tanto septal e lateral, está com aumento de espessura, tá? E a gente vê um ratinho regurgitante aórtico, que já foi descrito no eco prévio, e a gente vê que esse átrio esquerdo já está remodelado, tá? Então, aqui o sinal da seta, mostrando os achados que eu já tinha descrito para vocês, tá? Então, caracterização morfofuncional, sempre eixo curto, é a ferramenta que a gente usa para cálculo de fração de ejeção, mas, como sempre, a gente analisa as outras características, salientando aumento da espessura, aqui no septo interventricular, mas também na parede lateral. Então, pensando em cardiomiopatia hipertensiva, em cardiomopatias hipertróficas, a forma assimétrica, não faz muito sentido pensar nesse paciente, porque tem um aumento de espessura que está mais restrito, que parece a porção basal do ventrículo esquerdo. Então, isso já chama muito atenção, além dessa hipertrofia papilar. Tá? Paulo, nesse serviço que você e o Tito comandam aqui no Dante, a cine eixo curto é feita antes ou depois do contraste? Esse é um detalhe muito importante. A gente costuma preferir fazer antes, mas em termos de praticidade do exame, a gente faz pós-contraste. Então, isso é interessante salientar, porque o sinal do miocárdio costuma mudar quando a gente escolhe fazer antes ou depois, tá? Então, isso é importante, porque em algumas doenças, se a gente fizer pós-contraste, a imagem não vai ficar tão interessante, perde sinal, então vocês não vão ver uma imagem tão bonita como essa aqui, tá? Então, aqui, de novo, não é um sinal da seta, mas mostrando hipertrofia, que é definido como 9 milímetros do papilar, e espessura inferolateral que bateu 14. Então, quando a gente vê no septo 16 para 14, é um aumento de espessura nos segmentos basais. Então, pensando em fenótipos, temos cardiomiopatia hipertensiva, temos uma forma concêntrica do CMH, doença de Fabry, ainda a gente não tem informações para afastar isso. Então, a gente não fica conformado com isso, a gente injeta o contraste, tá? Essa imagem dinâmica do lado esquerdo, vocês veem como é uma filmação da chegada do contraste e a perfusão miocárdica. E aqui tem uma sequência muito interessante que a gente usa para escolher o melhor tempo para fazer um realce bonito que vocês estão acostumados a ver com o miocárdio preto. Essa é uma sequência, um ajuste fino que a gente usa para escolher uma coisa um pouquinho técnica que o pessoal que faz a aquisição da imagem acaba tomando mais em conta. Mas por que eu coloquei essa imagem?
É porque essa imagem, quando ela está presente, tem uma especificidade muito alta para a amiloidose. Tá? Então, nesse caso, ela é normal. Tá? Então, vocês veem que, primeiro, quem fica preto é a cavidade e, ao longo do tempo, quem fica preto agora é o miocárdio. Então, ele segue o padrão normal desse ajuste fino que a gente faz. Então, não chama atenção para pensar em amiloidose por essa sequência, que já foi descrito, tem uma sensibilidade de 100%, com uma especificidade muito boa para amiloidose. Então, é uma sequência que a gente sempre toma em conta e, inclusive, ela não permite afastar as outras formas de amiloidose, mas quando ela está presente, é muito interessante a gente tomar em conta. Então, beleza, a gente perdeu essa especificidade, mas a gente vamos analisar novamente o contraste, o realce tardio. Então, miocárdio normal, ele fica preto, e o que capta realce tardio, ou seja, demorou para fazer o washout ou lavagem, fica branco. Então, embora tenha alguns artefatos, chama atenção, um realce mais tênue, inferolateral basal, vocês veem que ele respeita, ele não é transmural, mas ele é mesocárdico, mas ocupa bastante região daí. Então, para vocês falarem que não sou um pilantra, né, a gente tem outras imagens para fazer isso, temos eixo longo para confirmar, cortamos o mesmo eixo transverso aqui no eixo curto e cortamos um eixo no eixo longo, a gente vê novamente essa imagem. Ah, mas aí pode falar, mas está mexido, não está tão claro, então a gente pode otimizar isso mais ainda, escolhendo um tempo melhor, no qual a gente deixa o miocárdio mais escuro, então esses achados do realce acabam sendo mais notórios. Então, vamos imaginar que não tem a seta, mas dá para perceber que o sinal nesse segmento infralateral também chama atenção. Então, até agora, temos várias características que falam em contra de uma cardiomiopatia hipertensiva, né? Embora seja um aumento de espessura que bate para mais concêntrico, temos a presença de realce tardio. Então, a cardiomiopatia hipertensiva não é característica de estar associado à presença de realce tardio. Então, essa hipótese de diagnóstico ficou para trás. Mas tem um achado, além de hipertrofia lipomatosa do septo interatrial, que temos um realce tardio atrial. Então, uma hipertensiva para evoluir para uma realce atrial é muito raro. Então, até agora, as informações que a gente tem fazem mais sentido a gente pensar em uma doença de depósito, certo? Que a gente não vê que temos presença de realce tardio nos segmentos que têm mais hipertrofia. Então, isso também afasta um pouco a cardiomiopatia hipertrófica. Mas sempre temos que lembrar, e eu vou ser punido se eu não lembrar de uma doença, que é a doença de Fabry, justamente porque ela se apresenta com realce tardio infralateral. Mas o fato de ter uma hipertrofia lipomatosa, o fato de ter realce atrial, fazem mais a gente pensar em uma amiloidose. Então, embora não seja um exame muito rico de achados, tem uns, a gente está conversando com o RI, né, temos red flags clínicos, mas também temos red flags imaginológicos. Então, pela imagem, esses red flags sugerem mais uma amiloidose. Então, assim, resumindo, temos um quebra-cabeças, temos algumas sequências, não temos todas as sequências disponíveis. Lembrando que os mapas têm uma sensibilidade e especificidade muito maior para definir a amiloidose, mas com os achados que a gente tem nesse exame, tem que pensar sim em uma doença de depósito que provavelmente não está em um estágio muito avançado, no qual a gente costuma ver um achado muito mais florido no realce tardio, um realce que acomete mais ambos os ventrículos, mas esse exame, eu deixaria em primeiro lugar uma doença de depósito amiloidose cardíaca, conjunto da ópera, e tentando completar aqui esse quebra-cabeça de todos. Obrigado, viu? Agora vamos ver quais que são as hipóteses, né? Depois dessa ressonância. Alguém ainda acha que pode ser uma cardiomiopatia hipertrófica? Quem acha, levanta a mão. Eles dois estão comando contado, ali 3 agora, 4 com a Juliana ali atrás, 5 com a Fabiana ali atrás. Então tem 5 votos, 6 com a Samir. 6 votos a favor. Então, já contei o dela. Tem 6 para cardiomiopatia hipertrófica. Qual é a outra? Marinela não levantou. Marinela cruzou os braços. Cardiomiopatia hipertensiva, ela ali abaixou a mão rapidinho, mas ela estava votando em hipertensiva.
só. Agora está todo mundo quieto. Depois desse balde de água fria na hipertensiva também. Letra C, amiloidose. Amiloidose. Marinela, levantou. 2, 3. Olha, o Paul convenceu todo mundo. Eduardo Sasaki também levantou. Patrocínio Tafamidis. Alguém não sabe? Quem não sabe, levante a mão. Não, estou brincando. Posso só fazer um comentário aqui rapidamente? Sim. Apesar de não ser uma apresentação de cardiomiopatia hipertrófica, nem eu achar que seja o diagnóstico, mas esse realce tardio em parede inferolateral, inferior, é uma apresentação com coronárias limpas, né? É uma apresentação também da doença de Chagas, né? A fibrose ali inferior. Poderia comentar um pouco sobre isso? Excelente a lembrança. Excelente observação. Mesmo. Parabéns. Excelente observação. E esse realce pode ser só do Chagas mesmo. Ela pode ter um comprometimento, como eu disse. E aqui, nessa sessão, isso é uma coisa que a gente aprendeu, que essa regra de encaixar tudo numa coisa só não vale. Passou essa porta, esse auditório, a gente tem pelo menos 2 diagnósticos. Como no caso aqui, né, que ela tem hipertensão, tem sorologia para Chagas e tem alguma outra coisa. Então, esse realce pode ser, sim, só da doença de Chagas, é um realce muito inespecífico. Valorizaria muito mais nesse caso o quê? Ele tem um aumento de espessura. Fala para o Jorge que eu disse aumento de espessura 3 vezes. Ele tem um aumento de espessura bem relevante, inclusive no septo. Se você reparar, ele tem um septo que lembra septo de sigmoide, sem estenose na via de saída. Então, isso a gente já pensa menos em hipertrófica, menos em outras coisas. Segundo, aquele aspecto que o Paul mostrou do realce atrial. A gente não tem nem na hipertrófica, nem na hipertensão, e nem no Chagas a gente tem realce atrial. Ele não tem, para completar o realce o quadro do Chagas, um realce na ponta. Então, pelo conjunto da obra, indica para que essa pessoa tenha amiloidose. Mas aquele realce pode não ser da amiloidose. Ela pode ter feito ainda numa fase em que a amiloidose não deu realce. E a outra coisa que acontece é o seguinte, como o Paul mostrou também, você tem um ajuste manual para fazer esse realce. Como é que é a técnica do realce tardio? A gente simplifica a explicação dizendo assim, se injeta contraste, 10 minutos depois lavou. Mas, na verdade, um pouco fica. Então, você calibra o sinal para que aquele pouco não conte, para contar aquilo como sendo escuro. Só que, como nas doenças infiltrativas você tem realce em quase todo o miocárdio, é muito comum que o técnico não consiga achar o tempo preciso de anular o sinal. Então, é bem frequente nas amiloidoses a gente ter uma coisa que não tinha nessa época que fez esse exame, provavelmente, que é o mapa T1 muito alterado e o espaço extracelular muito alterado. Pelo conjunto da obra que a gente viu aqui, eu aposto com você que se fizesse, viria um T1 nativo. Nosso normal aqui no Dante é de mais ou menos 1180 até 1250. Nos casos de amiloidose, doenças infiltrativas em geral, enfim, vem acima de 1.500, acima de 1.600, que eu aposto que é o que seria aqui, e seria fundamental para a gente dirigir mais o diagnóstico pela ressonância. Mas o seu raciocínio de que esse realce pode ser pelo Chagas é absolutamente preciso. Doutor, eu queria perguntar também, nesse momento, a gente já teria como justificar aquela cintilografia lá atrás, que tinha 3% de isquemia na região apical, alguma coisa para Não pensar? teve correspondente aqui na ressonância. Na ressonância eu não vi correspondente. Eu queria comentar aqui para a ênfase assim, não tem nenhuma dessas hipertrofias que cause aumento do septo interatrial, mas tem uma coisa interessante que é a hipertrofia lipomatosa do septo. A gente recebe essa informação dos ecos com muita frequência e isso não tem importância nenhuma, é um achado real, mas também hipertrofia. Mas você falou que dá para reconhecer pela ressonância e talvez também pelo eco, porque nesse caso não falaram de hipertrofia lipomatosa, dá para a gente diferenciar uma coisa da outra, não é, Ibrahim? Quer comentar? Exatamente, dá para a gente distinguir dependendo do tipo do tecido que tem ali, e o eco também faz, né, Tito, essa avaliação, essa caracterização tecidual. Então, quando você tem aumento da espessura do septo tendinetrial, restringe muito o seu leque diagnóstico, porque nenhuma das outras dá isso. Vamos continuar, Sheila? Agora a gente vai seguir para o novo ecocardiograma da paciente, com o Dr. Tito. Bom, agora com as imagens, fica um pouquinho mais fácil. O eco, a primeira imagem, paraesternal, eixo longo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, aorta e válvula mitral. Nesse ponto bidimensional, a gente consegue ver que tem um aumento da espessura,
A gente não vê aquele padrão característico de várias doenças, não é específico de nenhuma, mas de sparkling water, aqueles pontinhos brancos no miocárdio. Vejo um discreto espessamento da válvula mitral e também um discreto espessamento da válvula aórtica com uma fração de ejeção aparentemente preservada. Usando o Doppler, a gente vê aquele refluxo aórtico aqui dado como discreto e um refluxo mitral também bastante discreto, nada digno de nota. Mais uma vez, a contratilidade por essa posição aparentemente preservada. Avaliando o volume do átrio esquerdo, um ponto importante, ele tem aumento biatrial, sendo um aumento importante do átrio esquerdo, um volume de 53 ml por metro quadrado, lembrando que o normal abaixo de 34, e no exame prévio que a gente tinha avaliado há 2 anos e pouquinho atrás, estava em torno de 42, próximo de 42, então tem um aumento significativo, tanto do átrio esquerdo quanto do átrio direito, com uma IM discreta. Nessa posição, nesse apical 4 câmaras, onde as câmaras esquerdas estão desse lado direito, a gente consegue avaliar também o septo interatrial, mostrando aqui a área da infiltração lipomatosa. O eco vê um pouquinho diferente da ressonância, então a ressonância consegue diferenciar se isso aqui é gordura ou não. A gente só dá como aumento da espessura e parece que está aumentado mesmo, dando em torno de 7 milímetros. Avaliando com o Doppler contínuo um refluxo mitral, um refluxo discreto. E a função diastólica aqui, digamos que teve uma certa evolução, né? A disfunção diastólica do tipo 2, tanto avaliando a velocidade das ondas E', né, deslocamento do anel mitral, contra EAD, ou influxo mitral, o aumento do átrio esquerdo e a PSAP. Refluxo tricuspídeo discreto, ventrículo direito também aparentemente preservado, não tem aumento da espessura, que seria um achado, digamos que simpático com a amiloidose. E desse refluxo a gente consegue estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar, aqui em 42 milímetros de mercúrio, um normal até 35, então a gente tem um aumento dessa pressão, configurando aquela disfunção diastólica grau 2. Passando mais uma vez agora com a janela apical para avaliar o refluxo aórtico, um refluxo discreto, tanto em 4 câmaras quanto em 3 câmaras, não passa disso, sem gradiente significativo. Agora avaliando a função ventricular, fração de ejeção absolutamente preservada, a gente consegue ver, lembrando que a fração de ejeção é apenas uma diferença entre volumes, então eu tenho um volume diastólico do VE, o quanto ficou na sístole ou o quanto saiu na sístole, e a gente consegue estimar essa fração de ejeção, aqui dada em 65%. Uma avaliação um pouco mais minuciosa, a gente faz a avaliação da deformação miocárdica, que seria o strain, e aí sim, o strain alterado em praticamente todos os segmentos médios, todos os segmentos basais, e preservados apenas no ápice. Apesar de estar preservado no ápice e tem alteração de todos os outros, a gente não configura o apical sparing, que seria a relação da média dos apicais dividido pela soma das médias, tanto dos basais quanto dos médios. A gente não consegue atingir esse valor, mas tende a ser, tem um gradiente de perda aí do ápice para a base, quem sabe num futuro próximo viraria um apical sparing. Para ilustrar, essas curvas demonstram cada uma delas um segmento, mostrando que a contratilidade também não está sendo homogênea em todos os segmentos, e eu consigo ver isso de forma colorida aqui do lado. Eu tenho uma certa desincronia, principalmente nessa parede lateral, curiosamente, é onde o Paul encontrou, com os olhos de águia e de ciclope, a fibrose no inferolateral. Então, isso é um achado bastante importante, talvez não só nesse caso, mas todas as hipertrofias, ou o aumento da espessura, como o Dr. Ibrahim comentou. Se não tiver nenhuma outra alteração e tiver o strain alterado só nessa inferolateral, existe uma certa doença que a gente também abre a gaveta para pensar. Avaliando o ventrículo direito agora, a gente tem uma FAQ normal de 42%, normal acima de 35%, nenhuma alteração da espessura, o refluxo discreto tricuspídeo. Mais uma vez avaliando pelo strain, aqui fazendo o strain tanto global quanto da parede livre. No global ele está reduzido também, lembrando que esse leva em conta o septo, então 13,6, longe dos 20 que a gente considera normal, 18, né, o global. E aqui embaixo da parede livre tem segmentos de 11 e 13, a gente consegue ver aqui nessa imagem de baixo, mostrando que o da parede livre também está acometido. Então é um ventrículo direito que, apesar da sua fração de ejeção, do seu FAC estarem preservadas, a gente tem uma alteração sim da deformação. E a S' também mostrando que em relação à velocidade de deslocamento está normal. Então, paciente com aumento da espessura simétrica, aumento do átrio esquerdo, aumento do septo interatrial, a ressonância já mostrou que era gordura, mas tem um strain um pouquinho sugestivo de alguma outra doença. Mas mostrou que não era gordura. Não era gordura, desculpa. Não era gordura. Tito, a gente estava vendo aqui, Edilide, a gente achou que a ponta estava fechando muito, estava mesmo a sensação nossa. Quase que uma contração ali, quer ver?
Opa, quase um velamento, né? Isso. Tem uma contratilidade, digamos, um pouquinho mais exacerbada. Lembrando que o epicospering ele foi uma análise qualitativa inicial na ressonância, né? E a gente fazia exatamente assim, olhava 4 câmaras e via se tinha ou não, era qualitativo e depois foi quantificado. O interessante é que na amiloidose a ponta costuma ser preservada a função e esse paciente tinha uma doença de Chagas, né, que justamente a ponta fica neurismática. E a gente até estava atribuindo aquela cintilografia que não tinha isquemia na ponta, que podia ser até começo de um aneurisma apical, que o Chagas ela fica bem mais fina na ponta. É o contrário aqui da situação que ficou esse paciente. E a outra pergunta que eu, desculpa, só para aproveitar o título ali, a outra pergunta que eu queria falar para você, que a Edileide e eu também estamos comentando em off, é que essa banda mais hiperecogênica no meio do ventrículo sempre aparece nessa hipótese diagnóstica que nós estamos pensando. E eu já perguntei algumas vezes para alguns ecocardiografistas e me disseram que não tem significado. Você concorda que não tem significado mesmo? Não parece o sinal binário, o sinal binário de Fabry? Eu estava lembrando aqui. Bom, nos artigos não tem um jeito de você quantificar essa hiperrefringência pelo eco, né? Essa hiperecogenicidade. Quando aparece, a gente sabe que pode ter algo alterado. Não é comum, o miocárdio está super brilhante, não é comum a gente ter zonas hiperrefringentes, né, hiperecogênicas, mas não tem uma relação para dizer que é normal ou não. Inclusive no pericárdio também, o eco não vê bem o pericárdio, muitas vezes está brilhando muito e não é absolutamente nada. Vamos pegar os casos que a gente vê aqui dessa doença confirmada e rever esses, porque chama muita atenção. Eu perguntei... Aqui, né, doutor Breno? Aqui muda muito. Isso. Né? Às vezes aparece naqueles nossos ratinhos, ou como diz o Fausto, nos nossos times do coração, das quartas de manhã, lá nos casos de... Quando a gente discute, e quase sempre que a gente pensa nessa hipótese, aparece isso, por isso chamou a atenção. É quase uma bandeira bifásica, a gente consegue dividir muito bem onde está o papilar, traça uma linha e começa um miocárdio mais saudável. Visualmente parece isso mesmo, fecha bem visual. Eu quis fazer um comentário aqui. Olha que interessante, o strain tudo bem, mais baixos segmentos de correspondem ao realce, mas veja como também os outros segmentos são tudo alterados. Então, isso fala muito sobre o interstício, que o mapa T1, ele enxerga isso. O interessante medir o mapa é ver o interstício desse miocárdio, não nos segmentos onde a gente tem realce, que a gente sabe que, obviamente, vai estar aumentado. Vamos em frente, o horário está acabando. Aqui, 30 segundos. Quando a gente fala em acometimento apical do Chagas, espere hipocaptação persistente, não espere hipocaptação transitória ou isquemia, tá? Hipocaptação persistente, fala a favor de fibrose. Então, quando eu falo isquemia, amplia o diagnóstico diferencial. O CAT é normal, mas pode ser microvascular, né? É um paciente de sexo feminino e tal. Então, só para a gente fazer essa diferenciação didática, tá? Então, vamos seguindo. Qual que seria o próximo exame que a gente solicitaria? Para adiantar, vou dizer que o próximo exame que a gente solicitou já foram imunofixação sérica, urinária e a relação capa-lambda, porque a gente confiou que esse eco ia muito na direção da amiloidose. Pois é, mas certeza a gente não tem. Não tínhamos. Fechou o diagnóstico até então, né? Não temos. Sim. Continuamos na suspeita, mas na hora da suspeita forte é a hora da gente fazer investigação de amiloidose em cadeias leves. Nós fizemos imunoeletroforese de proteínas séricas, imunoeletroforese urinária, ambas sem pico monoclonal, dentro dos parâmetros de normalidade, também relação capa-lambda normais, e nesse momento a paciente tinha um NT-proBNP de 253. O próximo exame também vou adiantar, a gente com a suspeita muito forte de que poderia ser uma amiloidose, a gente seguiu e solicitou uma cintilografia com pirofosfato. Eu queria chamar o Dr. Elri para apresentar o exame. Coração na mão. Você vê aí, literalmente, né? Gente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Só para contextualizar, a cintilografia com pirofosfato, a gente só usava antes para diagnóstico tardio de infarto. O paciente está transoperatório, aí levou troponina, levou algum marcador de necrose miocárdica, o eco às vezes não definia, a gente fazia um pirofosfato. E era coisa meio que unicórnio, todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu um. Até que os achados incidentais começaram a validar o uso do pirofosfato em alguns tipos de doenças, né? Então, como é que é feito esse exame? A gente faz uma imagem inicial, tá? Uma imagem inicial super fácil, eu costumo falar que, mediante a autosuspeição clínica, né? Vejam o tipo de raciocínio que foi conduzido até aqui. Mediante a autosuspeição clínica, fica muito fácil analisar as imagens. Nessas imagens iniciais, meu trabalho é só desenhar uma área de interesse em cima do coração e um no hemitórax contralateral.
Se a relação for superior a 1,5 de número de contagens, eu vou lá, meço o número de contagens ali, vamos supor, deu 1.500, no outro lado deu 1.000, 1,5 já é uma relação suspeita para amiloidose. Menor do que 1, definitivamente não, entre 1,5 indeterminado. E a gente faz imagens tardias, planas e inspect, que são imagens tomográficas, ele corta de forma tomográfica no plano do coração. Vejam aqui que a gente compara nas imagens tardias o que concentra no coração em relação às costelas. Só para adiantar os senhores aqui, quando a concentração é igual aos arcos costais, a gente dá grau 1, né? A gente dá de 1 para 2. Igual, um pouquinho superior, fixa mais em 2, superior ao arco costal 3. Ok, a imagem parece borrada assim, é normal no nosso dia a dia, mas se forem ver aqui, né, no tórax, é muito fácil de ver que a costela deveria estar aqui, o coração está aqui, grau 3 com certeza. Quando a gente faz imagens tomográficas, fica mais evidente, inclusive com maior concentração aqui na região septal. Esse é um exame 2020, por razões que já os senhores vão entender. Foram repetidos vários exames, tá? Esses aqui são outros exames, um corte coronal, e um eixo curto também, demonstrando aqui mais didaticamente essa hiperconcentração no coração, né, de forma difusa, mas mais na região septal. Em 2021 foi repetido, né, de forma sequencial, a gente vê que a relação aqui, 2,33, francamente positiva, né? Essas são imagens precoces, as imagens tardias corroboram isso aí, e a importância vem aí. Se eu tenho picos monoclonais negativos, a combinação de imagens planas precoces, imagens planas tardias e SPECT me dá a especificidade de 100% para amiloidose do tipo ATTR. Vejam só, indubitavelmente grau 3, outras imagens aqui também tardia mostram um aumento da concentração, inclusive maior do que no exame anterior. Foi uma classificação que recebe o nome de Perugini, faltou o I aqui, grau 3, e aqui, em sequência, um exame 2022, também uma relação alterada, 1,99, um Perugini grau 3 de novo, aqui, de forma evolutiva. Imagens INSPECT aqui demonstram aumento da captação na topografia cardíaca, aqui, sobretudo na área septal. Isso aqui reproduzido em 2023, com a relação continua sendo 1,99. Só para um ponto didático, essas imagens foram repetidas somente por causa de um protocolo específico nesse paciente. A gente não faz acompanhamento, cintilografia de acompanhamento. A cintilografia é para selar o diagnóstico de de amiloidose ATTR de uma forma não invasiva. É a TTR de uma forma não invasiva, não precisa biopsiar. Daí para frente a conduta é clínica, a gente não acompanha. Aqui em sequência, né, uma imagem tardia e imagem de SPECT, Perugini grau 3, mais uma imagem aqui, e o evolutivo aqui para os senhores verem que 2020, 2021, 2022, 2023, né, imagens tardias aqui, grau 3, indubitavelmente a TTR. Para a gente ter mais certeza, a gente faz imagens de SPECT, porque é muito bonito a gente mostrar um grau 3 aqui, onde os senhores olham e falam, grau 3 até eu sei. Mas não é o dia a dia às vezes fica na nuance, e fazer SPECT aumenta muito a acurácia diagnóstica. Então aqui é a evolução do SPECT do paciente, 2020, 2021, 2022, 2023. Só para vocês terem noção aqui do que é uma imagem SPECT, uma imagem tomográfica daquela região, onde eu vou representar em diferentes eixos e tem, como eu falei, uma maior acurácia. Então, a partir desse exame eu consigo dizer, olha, suspeita clínica alta, red flags, descartou cadeia leve, é amiloidose do tipo ATTR, especificidade de 100%, até que se prove o contrário, mas aqui é pensar em ATTR, primeira, segunda, terceira e quarta opção. Esse exame fecha o diagnóstico, sela o diagnóstico de amiloidose. Então, até então era suspeita. Agora, a cintilografia substituiu a biópsia, né? Então a gente pode fechar dessa forma, concluir pelo diagnóstico, né? Eu vou avançar, que a gente, já com esse diagnóstico de amiloidose ATTR, a gente prosseguiu para o teste genético. Essa paciente, ela tem uma mutação de amiloidose hereditária relacionada à transtirretina, que é a VAL142-ILI, que é o Caio, depois na revisão, vai falar um pouquinho mais sobre ela.
E vou falar como é que essa paciente ficou. A última consulta com a gente foi agora no dia 28 de junho de 2024. Ela mantém uma dispneia classe funcional 2, sem ortopneia, sem dispneia paroxística noturna, e ela vem em uso do patizirana desde 21 de maio de 2021. Ela é uma paciente que faz parte de um protocolo de pesquisa, o Apollo B, e depois de um ano de pesquisa, quando houve o fim do período de intervenção, a gente soube que ela já estava no grupo de intervenção desde o começo. Então, essa paciente está em uso da medicação desde 2021. Segue tendo uma leve perda de peso de 72, mantém-se hipertensa, está euvolêmica ao exame físico, e dos exames laboratoriais ela mantém esse LDL um pouco mais elevado, a CPK ela é elevada em todos os exames laboratoriais dessa paciente, e o NT-proBNP mais baixo, 423. Essa paciente nunca fez NT-proBNP acima de 600 durante a evolução. Uma breve conclusão do caso, é uma paciente que, no momento, está com 74 anos, no momento do diagnóstico ela tinha 71 anos, tinha passado de sorologia positiva para a doença de Chagas, hipertensão arterial sistêmica refratária, evoluindo com hipertrofia ventricular e um padrão de strain sugestivo de amiloidose. Foi descartado a amiloidose por cadeias leves, a cintilografia com pirofosfato, juntamente com teste genético compatíveis, fecharam o diagnóstico de amiloidose hereditária associada à transtierretina. Eu vou convidar o Caio para poder fazer uma breve revisão sobre o tema. Nós achamos que essa paciente está tendo uma evolução sensacional, porque são 4 anos, ela não procurou pronto-socorro para o IC nunca mais, ela está super bem. Aí a Larissa até brincando, fez, nossa, eu estou até duvidando do diagnóstico de amiloidose. Nós fomos olhar a ressonância e falei, nossa, será mesmo que era amiloidose? Vamos levar esse caso para a gente rediscutir, dada a boa evolução da paciente ao longo do tempo. Isso não é comum que na amiloidose que costuma ter o IC refratária. E o Dr. Caio vai nos falar sobre a evolução da amiloidose, né? Boa tarde a todos. Eu venho trazer agora um pouco sobre a amiloidose cardíaca, com enfoque na evolução desses pacientes da doença, no estadiamento e no prognóstico também. Só relembrando que a amiloidose cardíaca é uma doença caracterizada pela deposição tecidual de agregados proteicos no coração. Isso, a médio e longo prazo, leva à disfunção cardíaca. 2 proteínas são responsáveis por 95% dos casos, a cadeia leve da imunoglobulina, representando aí a forma AL da doença, e a transtierretina, representando a forma ATTR, que pode ser tanto selvagem ou wild type, ou hereditária, também chamada de variante. Só comentando que, por si só, a amiloidose cardíaca é uma doença grave, que já reserva um prognóstico ruim na maioria dos casos. Comparado com a população em geral, esses pacientes já vão ter um risco absoluto de morte muito aumentado. E, em comparação dentro da própria doença, da amiloidose sistêmica, esses pacientes que têm comprometimento cardíaco também têm uma menor sobrevida a longo prazo. Falando sobre a forma L, essa é uma doença que já está mais vinculada a uma rota hematológica, mas ela é mais grave que a TTR. Ela tem aí deposição mais tóxica dos depósitos amiloides e uma formação mais acelerada. Tem alguns estudos que colocam biomarcadores para avaliar o prognóstico desses pacientes. Então, coloco aqui essa definição do Mayo Clinic de 2012. Se tiverem elevados essas relações, esses pacientes podem ter aí uma sobrevida média de 6 meses da doença. Mas, falando um pouco mais sobre a TTR, que é justamente o caso em questão, quais são os dados que a gente pode utilizar para prognosticar esses pacientes? O primeiro seria relacionado à genética. A própria diretriz brasileira fala que o perfil genético desses pacientes pode contribuir para a evolução da doença. Então, algumas mutações que têm um fenótipo mais vinculado ao acometimento cardíaco são mais graves e têm menor sobrevida naqueles pacientes que têm mutação que geralmente causam um fenótipo mais misto ou neurológico da clínica. E só trago aqui também uma revisão sistemática falando sobre justamente a mutação que deu nessa paciente do caso. Esse trabalho fala que essa mutação ela não é muito prevalente, mas ela está associada a piores desfechos. Maior incidência de insuficiência cardíaca, menor qualidade de vida e também menor sobrevida nos pacientes que têm essa mutação em comparação com outras variantes genéticas. Uma outra forma de você colocar esse paciente para prognosticar seria dados clínicos e dados de exames de imagem. A diretriz brasileira fala, então, que esse paciente, se tiver, por exemplo, alguns dados do ecocardiograma, com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo já reduzida, dentre outros achados que eu coloquei aqui, já seria um fator prognóstico ruim também. E, claro, se esse paciente também tem outras comorbidades não controladas, já tem arritmias, fibrilação atrial ou arritmias mais graves, bloqueio e ventriculares, também é um paciente que tem um prognóstico pior.
E, por último, trago aqui também a parte de biomarcadores. Tem um estudo de 2018 feito por um centro britânico de amiloidose, que colocou essa forma de estadiamento, que serve tanto para a forma hereditária quanto para a forma selvagem da ATTR, que coloca um corte de NT para o BNP e taxa de filtração glomerular estimada, o BNP aqui no caso maior que 3.000 ou a taxa de filtração menor que 45, e a depender da positividade desses biomarcadores, esses pacientes vão ter um prognóstico pior ou melhor. Então, se tiver nenhum desses biomarcadores, a sobrevida geralmente vira em torno de 69 meses, ao passo que se tiver todos positivos, a sobrevida é dentro de 24 meses. Aí também teve outros estudos, esse aqui já é de 2020, que já colocaram outros fatores junto com esses biomarcadores para melhorar essa questão prognóstica da doença. Esse trabalho coloca aí, basicamente, a classe funcional da insuficiência cardíaca e também a dose de diurético de aço, no caso a furosemida, que esses pacientes estão precisando ter para conseguir controlar a doença. Então, esses pacientes, caso tivessem uma classe funcional cada vez maior ou estivessem utilizando uma dose de diurético cada vez maior associada ao peso, eles também tinham um prognóstico mais grave, vamos dizer assim. E o trabalho também coloca que, juntando a classe funcional com o uso do diurético, junto no modelo de estratificação com biomarcadores, como, por exemplo, o que eu comentei do Reino Unido, isso também aumenta a acurácia, né, para a gente conseguir prognosticar melhor esses pacientes no sentido de mortalidade, sobrevida e tudo mais. Por último, eu só queria comentar esse artigo, que foi feito em 2023, publicado na New England. É um estudo que também foi feito no Centro Britânico de Amiloidose, e eles acompanharam vários pacientes e perceberam que 3 deles tiveram uma regressão espontânea da doença. Analisando esses pacientes, eles perceberam que eles tinham anticorpos associados contra a transtirretina, seriam anticorpos anti-transtirretina, e meio que isso leva aí uma hipótese, talvez, de ser um alvo terapêutico para controlar a doença no futuro. E era isso, obrigado. Esse último trabalho, volta um pouquinho, ele só para a gente comentar um pouquinho, realmente é impactante demais a gente imaginar que um paciente que tinha um realce tardio transmural ali naquela segunda imagem embaixo, possa limpar essa imagem numa ressonância de controle. E foram 3 exames numa população de 1.200 pacientes acompanhados nesse centro de amiloidose lá nacional do Reino Unido. E a gente ficou, nossa, o que aconteceu? Por que isso aconteceu só em 3 pacientes? Isso sem tratamento nenhum, houve uma reversão espontânea. O que aconteceu? Eles foram analisá-los, e desses 3, só um tinha feito biópsia, e nessa biópsia eles encontraram uma grande concentração de macrófagos e células gigantes em volta do tecido amiloide, revisaram todas as outras biópsias dos pacientes que não reverteram e nenhum tinha essa mesma alteração. Depois observaram que os 3 tinham anticorpos policlonais anti-transtirretina que os outros não tinham. Então, surgiu a hipótese que realmente você ter anticorpo anti-transtirretina pudesse ser bom, né? Então, esse é o mecanismo que a gente espera que os depletadores, né, que a gente vai iniciar o estudo com eles agora, vamos iniciar um estudo fase 3 de 2 depletadores, quem sabe a gente consiga fazer isso para os nossos pacientes que já estão com estado avançado da doença, né? É realmente bem impactante. Nossa paciente, pelo menos, está estável, é o que a gente espera dos silenciadores. Ela está tomando um silenciador, não está mais produzindo transtirretina, e o esperado que, sem tratamento, haja uma perda de fração de ejeção de pelo menos 5% em 6 meses, ela não teve perda nenhuma. Ao longo desses 4 anos de tratamento, ela está com a mesma fração de ejeção. Então, isso que eu espero do silenciador. Mas eu poderia esperar de um depletador, no caso, que tirasse, limpasse o que já foi depositado nessa paciente, né? Então, a associação dos 2 talvez fosse bem interessante. Bem interessante. Olha, parabéns a vocês. Achei que... estava comentando com o Edileide, uma das coisas boas para quem está mais tempo no Dante, vir nessa reunião, é ver as pessoas mandando bem como vocês fizeram hoje. Foi muito legal, tanto a apresentação do caso, que é um caso dificílimo, como a sua revisão foi muito bem feita, parabéns mesmo. Obrigado pelo tempo que vocês dedicaram para isso. E como eu amo criar tradições, vamos manter aquela tradição das mensagens para levar para casa, pela ordem que as pessoas entraram no caso. Alencar, o que você acha que ninguém pode esquecer do caso de hoje e levar para a clínica? Eu acho que não fechar um diagnóstico, não se ancorar em um diagnóstico só porque o paciente já tem alguma coisa no prontuário, né? Porque se fosse só, já tem aqui essa sorologia para Chagas e ficar só aí, a gente ia perder um mundo aqui, né? Excelente, principalmente no caso
que tem tudo para o tratamento ter feito tanta diferença, né? Paulo? Lembrou o papel da ressonância, já bem estabelecido na diretriz, na investigação de hipertrofia, sobretudo para avaliar as fenocópias. Papel muito importante nesse diagnóstico diferencial para guiar os próximos passos e também aproveitando a imagem para acompanhamento, agora crescendo muita evidência, dos pacientes em tratamento também, com mapas extracelulares, um estudo muito interessante também para acompanhamento. Viva os mapas, né, Paulo? Doutor Antônio Tito Paladino, filho? Vou na mesma linha que o pessoal, eu acho que tentar extrair do exame o máximo possível, acho que todos os métodos sofreram com isso, de ter que aumentar a produtividade e tal, e o eco também sofreu com isso, esse eco normal, digamos assim, o eco muito simples que a gente faz na vasta maioria dos serviços, não contempla essas ferramentas que a gente usa aqui, do strain, myocardio, o que for. Então, tentar fazer um exame um pouco mais minucioso, porque tem muita doença por aí para a gente fazer o diagnóstico. Sim, Yuri. Eu diria para ousar no diagnóstico mesmo, né? São necessários 2 anos e 5 médicos para fazer o diagnóstico de amiloidose, né? Então, ousar no diagnóstico, romper as fronteiras mesmo, lembrar que o exame complementar é somente um exame complementar. Por mais que você possa montar o quebra-cabeça com ele, é somente um exame complementar. Várias vezes a gente olha retrospectivamente, né, vê esse mesmo exame da amiloidose que tinha isquemia, tinha um septo mais grosso. Se tivesse descrito lá, olha, tem uma isquemia no ápice, mas o septo está mais espesso. Talvez a gente, naquele momento, fizesse um exame mais direcionado. A gente teve a chance de fazer o diagnóstico de hipertrofia isolado do VD, o doutor Adileide vai lembrar, porque a gente descreveu, olha, tem um septo aqui mais grosso do que o habitual. Foi pedindo uma ressonância, hipertrofia isolada. Então, ousem no diagnóstico, valorizem a clínica, ampliem o diagnóstico diferencial. É por causa da ampliação do diagnóstico diferencial e de ancorar bem o exame que a gente atinge uma especificidade tão alta no exame tão simples quanto a cintilografia com pirofosfato. Perfeito. Edileide. Eu queria chamar a atenção que essa é um paciente que expressou o fenótipo aqui conosco, ela acompanhava com a gente desde 2000, né? Em 2018, 18 anos depois, a gente fez o diagnóstico de amiloidose para ela. É claro que antes ela não tinha amiloidose, ela tinha um eletro normal, ela não tinha nada para fazer o diagnóstico, mas eu acho que prestar atenção a toda a evolução, tudo de novo que a paciente pode trazer, até uma mudança de eletrocardiograma, né? O eletro dela era um, passou a ser outro, valorizar esses pequenos achados. Eu acho que isso é bem relevante. Excelente, eu quero agradecer a todo mundo. Da minha parte, acho que a mensagem que eu estou satisfeito. Se eu morresse hoje, aconteceriam 2 coisas. Muita gente ia ficar feliz e eu ia ficar satisfeito pelo que a gente viu aqui hoje. Muita gente que faz clínica raciocinando com imagem, muita gente que faz imagem raciocinando como clínico. O Uri colocou muito bem. O exame é um momento, é uma fotografia. A vida do paciente é uma história muito longa que o exame só não vai resolver as coisas, mas pode ajudar. Obrigado a todo mundo. Semana que vem tem Mioc-Imagem, Edileide? Temos Mioc-Imagem próxima semana. Provavelmente mais friozinho um pouco, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Tchau, pessoal.